Como vão, meus amigos? Um bom dia para vocês. Vamos fazer aqui a leitura da nossa terceira parte da porção de Berrucotai. Amigos, já avisando para vocês, essa porção ela é grande, tá? Ela tem bastante versículos aqui, tem muitos comentários de Irache, tá? Então, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que esses anteriores, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu separei um Midrash aqui para nós estarmos lendo, para a gente poder entender melhor alguns conceitos dentro dessa porção de hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Nós estamos aqui no Passuque 10, tá? No versículo 10 do livro de Levítico, tá? O livro de Vaikra em hebraico. E estamos no capítulo 26, tá? Vamos fazer a leitura do versículo 10 aqui, que diz assim, ó. Vahate Ishan Oshan Vaishan Mi Pene Hadash Totse no, ou seja, vocês comerão as trafas antigas, tá? Muito depois do seu tempo. Vocês terão que tirar os grãos antigos por causa dos novos, né? Mipnei Hadash, por causa dos novos, tá bom? Essa nossa porção de Berrucotai, ela já começa falando ainda, ela começa, na verdade, continuando as bênçãos, que nós lemos na segunda parte de ontem, tá? Então, ela começa falando aqui que as safras antigas, né, elas ainda estarão lá quando nós estivermos tirando as novas. Então, o Urash, ele vem aqui e comenta assim, justamente, tá? Os celeiros estarão cheios do produto novo e os armazéns cheios do produto velho. E vocês precisarão remover o produto dos armazéns, tá? Para outro lugar, a fim de pôr o produto novo dentro deles. Então, as brachot de Deus, as bênçãos de Deus, né, elas continuam ainda para aqueles que observam as mitzvot de Hashem, os mandamentos de Deus, tá? Vamos acelerar um pouquinho aqui, tá bom, meus amigos? Ó, eu manterei meu santuário em seu meio e não me fartarei de vocês. Então, Deus promete aqui que o Beit HaMikdash, tá, futuramente construído pelo rei Shlomo, Deus fala assim, que eu manterei o meu santuário no meio de vocês, né? Venatati miskani betorachen, ou seja, ele vai permanecer no meio do povo judeu. Como aqui ainda era a questão do Mishkan, que era o tabernáculo, Deus já estava projetando futuramente tanto a presença dele no meio dele pelo Mishkan, como posteriormente pelo Beit HaMikdash, tá? Que seria erguido pelo rei Shlomo. Eu farei minha presença repousar entre vocês, eu serei um Deus para vocês e vocês serão para mim um povo. Eu sou Hashem, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, de serem escravos. Eu quebrei as braçadeiras do jugo de vocês, né? As algemas que prendiam o povo judeu ali por estacas na terra. Eu os conduzi com suas cabeças erguidas. Aqui Deus faz uma referência à questão ao êxodo, né? A escravidão no Misraim, ali no Egito, e a saída deles ali no êxodo. Então Deus fala o que? Ele tirou eles com cabeça erguidas, né? Mas vocês não me ouvem. Mas se vocês, tá? Vem aqui. Ve'inlo tismeu livelotasu, ou seja, mas se vocês não me ouvirem e vocês não fizerem todos esses meus mandamentos, né? Ou seja, et kol hamitzvot, tá? Hamitzvot, se vocês não fizerem para vocês, se vocês não cumprirem para vocês todos esses mandamentos, tá? E se meus decretos vocês desprezarem e vocês rejeitarem, tá? Aqui, ou seja, o hebraico já diz assim, ve'im bechukotai time
ou seja, os meus decretos, né, os Ruká, que eu já nós já falamos bastante aqui, né, sobre a questão do Ruká ser os decretos de Deus, aqueles mandamentos que nós não temos, assim, como é que eu posso dizer, a lógica para explicar, tá? Então, os Mishpatins, que são os mandamentos de Deus, né, que no caso aqui seriam a Hamitzvot, a Hamitzvot, que são os mandamentos compreensíveis. Já o Berrucotai, como nós estamos falando da Paraxá aqui, são os mandamentos, são os decretos de Deus, tá? Decretos vocês expressam e vocês rejeitam minhas leis com suas almas para não cumprirem todos os meus mandamentos, quebrando a minha aliança. Então Deus começa a falar. Então, se desde o começo, quando eu falei para vocês aqui, se vocês observarem, cumprirem meus mandamentos, observarem, né, veriam todas essas bênçãos sobre vocês. Se não, se vocês desprezarem aqui, que é até interessante, nós vemos aqui que diz assim que a alma, né, que minhas leis vocês rejeitarem com a sua alma, tá? Ou seja, Rashi ele fala assim, refere-se a quem odeia os sábios. Aqui, meus amigos, tem uma série de comentários de Rashi que ele começa a elucidar cada etapa do versículo, tá? Vamos nos aprofundar aqui. Vamos lá. Ve'inlo, né? Tismeut lo, ou seja, e se, né? Mas se vocês não me ouvirem, em se esforçar no estudo da Torá, a fim de saber a interpretação dos sábios, tá? Poderia-se pensar que isso se refere ao cumprimento dos mandamentos, mas quando a Torá diz, e vocês não fizerem todos esses mandamentos, o cumprimento dos mandamentos já se encontra dito, né? Para isso, essa passagem não se torna necessária. Ou seja, Rashi ele vem aqui, ele se esforça para trazer uma interpretação, justamente dizendo que os mandamentos já foram falados lá. Então, o que a Torá quer dizer aqui? A Torá justamente quer falar o quê? Então, qual é o significado se vocês não me ouvirem? Refere-se ao esforço do estudo na Torá, tá? Talvez possa ser difícil para você que ainda não tenha tanto conhecimento dentro do judaísmo, da cultura judaica, da Torá, não entender essa passagem literalmente como o Rashi está comentando aqui. Por quê? Um pouco mais para frente, nós vamos ver que Deus vai falar para o povo judeu observar os decretos que foram ditos pelos sábios, tá? Ou seja, Deus deu a lei para Moshe. Moshe vem com ela e começa a explicá-la para o povo. O que Deus quer dizer, Moshe, com letotafot? Bene eneha, serão como frontais entre os seus olhos. O que Hashem quer dizer com isso? O que Deus quer dizer? Como seriam essas franjas? Deus fala assim, né? Colocareis franjas nos cáticos da vossa vez para vos lembrar do mandamento de Deus. Tá, mas simplesmente franjas? Não tinha, uma maneira que deveria ser feita? Isso é um conceito no judaísmo que nós já falamos aqui, tá? Isso se chama lei oral. Aquilo que foi transmitido shel be'al peh, de boca a boca, tá? Quando Deus deu a lei, quando Deus deu toda a Torá que nós estamos lendo aqui, você vê que Deus fala para fazer tal, cumprir tal mandamento, tal mitzvot, tal ruká. Só que muitas das vezes você não entende como ela tem que ser feita. É igual o Shabat. Acho que é o exemplo mais prático para nós podermos entender aqui. Nós sabemos que Deus fala assim para nós observarmos e guardarmos o Shabat. Certo? Observar. O que Deus quer dizer com isso? Guardar. O que Hashem quer que nós fazemos no Shabat? Deus passou para Moshe. Moshe falou para Aharon. Aharon passou para seus filhos. Aharon, e foi passando para todo o povo de Israel. O que era observar e o que era guardar. Como você deveria guardar um Shabat? Como que você deve guardar um sábado? O que não pode se fazer no sábado? É só o fato de não trabalhar? Não. Moshe explicou.
Então, quando Urashi ele está falando aqui para a gente nos esforçar no estudo da Torá, é para nós entendermos. Por isso ele fala, se você se esforçar no estudo da Torá, a fim de saber as interpretações dos sábios que Deus deu para eles, tá? E vocês não fizerem. Se vocês não estudarem a Torá, vocês não irão executá-la. A Torá enumera aqui 2 transgressões. Já começa com 2 transgressões. E os meus decretos vocês desprezarem. Refere-se a quem despreza ou os outros que cumprem. Ou seja, além de você não cumprir, você despreza aquele que cumpre. Aqui vai um adendo da pessoa que vos fala aqui, tá? Muitas das vezes a pessoa não entende por que o judeu ele se veste daquele jeito, ele não come tal tipo de alimento, por que ele guarda o sábado, por que ele fala isso, por que ele não acredita naquilo. O simples fato de você desprezar a pessoa que conhece aquilo na sua essência, que no caso aqui é o povo judeu, já encai nesse mandamento de vocês não observarem, vocês desprezarem. O próprio texto diz assim: Veim neberrucotai, ou seja, vocês, os meus decretos, tim asu veim et mishpatai, ou seja, se vocês virem aqui a desprezar, tá? Veim et, ou seja, e se tigulo vocês vierem a rejeitarem, né? Vocês desprezar e rejeitar. Então, consiste o que? A pessoa que ela não só rejeita, como ela despreza aquele que assim o faz. Isso é um assunto muito muito profundo. Tomar cuidado para você falar daquilo, você não falar daquilo que você não sabe, tá? Por que um judeu usa um kippah? Por que o judeu deixa a barba? Porque tem aqueles judeus deixam aqueles cachinhos, pelts. Eles são... Não, pessoal. Tudo na Torá tem um motivo. Eles vêm fazendo isso há mais de 3.000 anos porque, sim, Deus pediu que eles fizessem e tem tudo aqui, no caso, uma explicação. Tá bom? A Irash fala assim, né? Mishpatai tig al nafeshechem, tá? Ou seja, e vocês rejeitarem minhas leis com sua alma. Refere-se aqui a vocês odiar os sábios, ou seja, de quem parte a interpretação da Torá? De quem parte? Quem Deus deu para interpretar? Então, a partir do momento que as pessoas elas se referem, né, elas odeiam, elas rejeitam as leis, no fundo da sua alma, ela está rejeitando também os sábios ao qual Deus instituiu que transmitisse esses ensinamentos. Não esquecemos aquilo que eu sempre falo aqui de Yeshayahu, capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, 10. Que Deus fala que o povo judeu seria as testemunhas deles na terra, para que todos no mundo soubessem e saibam que Deus de estranho nenhum houve, nem antes, nem depois dele. Deus não há. Então, todo o conceito de ensinamento da Bíblia parte do povo judeu. Deus deu para eles a própria interpretação da Torá. Então, se nós os desprezarmos, falar, não, vocês estão errados, nós não desprezamos eles, nós desprezamos a Deus, como nós lemos naquela passagem que Moshe fala, se vocês desprezam mim, vocês não desprezam mim, vocês estão desprezando a Deus. Vocês estão rejeitando a Deus. Então, a partir do momento que se criou toda essa ideia de que os judeus não sabem o que estão falando, que eles interpretam errado, que eles são cegos e tudo, não entenda bem, você está colocando como se Deus fosse cego. O texto ele é tão simples e claro, tá? Que muitas das vezes a gente passa despercebido. Por quê? Porque Deus está falando, nós temos que examinar e estudar as suas leis. Vamos lá. Então nós havíamos lido aqui, né? E se meus decretos vocês prezarem, vocês rejeitarem minhas leis com as suas almas, para não cumprirem todos os meus mandamentos, quebrando minha aliança.
eu também farei o mesmo a vocês. Aqui vem Deus fala assim, então se vocês vão quebrar, vão desprezar a minha aliança, não vão ouvir os sábios, vão rejeitar com a sua alma as minhas leis, eu vou fazer o mesmo. Eu trarei sobre vocês o pânico, a inflamação, a febre e doenças que causam desesperança e angústia. Vocês plantarão suas sementes em vão e seus inimigos o comerão. Aqui eu quero trazer um adendo também da minha parte. Tá? Dash ele começa a explicar aqui o que no caso seria aqui inflamação. Quando diz assim, né? Eu trarei sobre vocês o pânico e a inflamação. A inflamação ele fala que era uma doença que consome a carne, tá? Uma pessoa fica inflamada, vai deixando vermelhão, vai consumir. A febre já é aquela doença que faz com que o corpo fique todo febril, aquecendo, levando ao queimar, ou seja, é o que nós já sabemos, tá? Desesperança e angústia em hebraico quer dizer malchot anai umidvot, tá? Que quer dizer o quê? Umidvot nefesh. Os olhos tentam ver com expectativa e ansiedade a doença diminuir. E ele pode se recuperar, mas o doente acaba não se recuperando e a depressão, a angústia vem para os membros da sua família. Então, quando a Torá vem aqui falando da questão da desesperança, da angústia, ele assimila aqui justamente como a doença. Por quê? Você cria uma expectativa do que a pessoa vai melhorar, do que a pessoa vai sarar, mas não, você só vai ver naquilo piorando. Ou seja, Deus vai tirando. Quando eu falo Deus assim, é aquilo que está escrito em Yeshayahu novamente. Isaías, que Deus fala assim, eu faço todas as coisas, eu crio o bem e eu crio o mal. Tudo isso que sobrevém, no caso aqui sobre o povo judeu, quando eles não cumprem os mandamentos de Deus, nada mais é do que uma consequência. É uma consequência dos seus atos. Tá? Nós vamos entender isso aqui melhor para frente. Aí Deus fala assim, né? Os seus inimigos o comerão. Por quê? Nós estávamos lendo aqui. Vocês plantarão suas sementes em vão e os seus inimigos comerão. Por quê? Ou seja, todo o trabalho, todo o labor, toda a labuta que você teve de plantar, os seus inimigos que vão comer. Você vai semear, mas os frutos não irão crescer. E se crescerem, seus inimigos comerão. Tá? Ou seja, além da dificuldade de você plantar, não crescer, quando eles crescerem, seus inimigos que vão comer. Tá? Eu dirigirei minha atenção para lidar com vocês, de modo que serão derrotados por seus adversários e seus inimigos dominarão sobre vocês. Vocês fugirão, mas ninguém estará atrás de vocês. Acho que ele traz uma série aqui de comentários, tá? A página aqui sobre toda essa questão. Deus fala assim, que ele vai dirigir toda a atenção dele em cima do povo judeu. Já que eles são o povo que Deus escolheu, então se eles não cumprem aquilo que Deus pediu, é óbvio que Deus vai dirigir a atenção sobre eles. Por quê? Porque toda a atenção de Deus até então, se o povo judeu cumprisse o mandamento, ele estaria sobre as nações. Porque as nações desprezam seus mandamentos, as nações zombam do cumprimento dos mandamentos. Então Deus estaria com a atenção voltada a eles. Mas já que o povo judeu, aquele que deveria passar para o mundo, ser luz, transparecer a vontade de Deus, não os faz, então Deus vai tirar a atenção deles das nações e vai colocar a atenção sobre o povo judeu. Vamos lá. Vocês fugirão, mas ninguém estará atrás de vocês. Ou seja, por causa do medo, né? Ou seja, e por falta da força. Ninguém estará atrás de você. Por quê? Por falta da força da pessoa, no caso, está de tão cansado em perseguir. Então, o povo judeu fugiria, mas não teria ninguém atrás deles. Tá? Se você ainda não me ouvir até então, eu adicionarei mais 7 punições, correspondente aos seus pecados. Tá? Aqui cabe nós entendemos um pouquinho aqui. Tá?
Quando Deus fala adicionar mais 7 punições, são em cima daqueles 7 que ele já no começo já estava sobre eles. A doença, a enfermidade, a angústia, tá? Então seria o que? Deus ia multiplicar o sofrimento sobre ele. 7 punições por causa dos seus pecados, né? Enumerados anteriormente, como eu disse aqui, o comentário de Rashi. Aí aqui tem um versículo que eu quero me aprofundar sobre ele. Na verdade, são 2 versículos que nós vamos se aprofundar aqui, tá? Eu destruirei a glória de sua força. Eu farei os céus como ferro e a sua terra como cobre. O que Deus quer dizer que eu destruirei a glória de sua força? Tá? Como nós vimos aqui no versículo 11 aqui do capítulo 26, Deus fala assim, eu manterei meu santuário em seu meio, e não me fartarei de vocês, né? Aí Deus vem agora e fala no 19, eu destruirei a glória de sua força. A glória de sua força aqui é justamente o templo sagrado, que é a glória do povo judeu. Era a maior glória que o povo tinha, era o templo sagrado. Como o próprio Urash, ele fala assim, isso se refere ao templo sagrado. E assim o versículo diz, eu profanarei o meu santuário, a glória da sua força. Isso aqui está lá em Ezequiel, tá? No capítulo 24, no versículo 21. E aqui que eu queria justamente dar uma palhinha com vocês sobre justamente essa questão. Por quê? Porque a Hassidut, deixa eu explicar para vocês antes de nós lermos esse pequeno Midrash. A Hassidut, ela não consegue enxergar isso aqui como pragas, como não bênçãos. Tá? O nível elevado de interpretação do Hassidismo, da Cabala, ele mostra o oculto por trás daquilo. Ele mostra o oculto que está por trás da nossa alma. Então, o próprio Rebbe, ele não consegue, o Rebbe de Lubavitch, ele não consegue ver maldições aqui. Tá? O que ele vê aqui, na verdade, são bênçãos disfarçadas. Mas, Amaury, como isso? Vamos lá. Nós podemos nos fixar aqui no literal. Tá? Ah, são maldições, mas mais para frente você vai entender, dentro do próprio texto literal, que isso não se são maldições por si só. Que tem bênçãos ocultas escondidas dentro dessas supostas aqui maldições, tá? Vamos ler um Midrash aqui que eu separei para nós sobre justamente Deus falar sobre a questão do santuário, que ele o quê? Que ele justamente fala que eu destruirei a glória de sua força, como nós falamos lá de Ezequiel, tá? Ezequiel, como nós já lemos, ele está falando do templo, tá? Aí nós podemos ver aqui da seguinte maneira. Apesar dessa realização, né, dessa maldição causar pesar e luto ao nosso povo, ela contém não só obstante uma bondade oculta, como nós estamos comentando aqui. Quando o salmista Asaf, lá no Salmos, né, no Terrilim 79, no verso 1, ele, em vez de ele falar assim, ele fala cantar uma lamentação, ele fala não. Fala-se um cântico para Asaf. Aí fala assim, né? Ó Deus, as nações odiosas entraram em tua herança e purificaram o santuário da tua santidade. Né? Um terrilim de Asaf, aqui um salmo de Asaf, dele falando da destruição, né, do templo sagrado que se iniciou, né, com as palavras ali como se fosse uma canção. E ele fala que entraram na sua herança, o povo judeu, na casa do povo judeu, e purificaram o santuário da sua santidade. Aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: por que denominou a sua composição, esse terrilim, esse salmo, de canto? Né? Parece que a introdução apropriada para esse salmo deveria ser um lamento, né? Em hebraico, um ode, um lamento. Né? Mas não, ele fala um canto. E aqui nós podemos entender, meus amigos, por que eu estou falando que justamente essas punições, elas são bênçãos ocultas. Tá? Aí ele fala assim, o Midrash ele conta uma parábola muito interessante para nós podermos entender. A parábola é assim, ó. Um rei construiu uma elegante casa de veraneio para seu filho.
Empregou equipes de trabalhadores para embelezá-la, pintores para pintar as paredes com padrões ornamentais e criar belas paisagens e ambientes no jardim, tá? Pouco tempo depois, o filho do rei começou a circular em má companhia e sua conduta se deteriorou. O rei ouviu relatos vergonhosos referentes a seu filho, despertando sua ira. Viajou até o retiro, entrou e quebrou todas as suas colunas e esteios. Virando-se aos escravos, né, aos servos, ordenou que a moradia inteira fosse destruída. O tutor do príncipe, que é aquele encarregado de cuidar do príncipe, presenciou a cena de destruição. Curvou-se e apanhou um caniçal de bambu do chão, utilizando como uma flauta, começou a tocar uma melodia alegre. Os presentes ficaram estupefatos, pois sabiam o quanto o tutor amava o príncipe, né? O rapaz que cuidava do príncipe. Como pode tocar uma melodia alegre enquanto o rei está destruindo a casa de veraneio de seu filho? Indagaram-lhe. Estou aliviado, esclareceu o tutor, pois o rei descarregou a sua ira sobre as paredes da casa em vez de sobre o próprio príncipe. Se sua ira tivesse atingido o príncipe, teria decretado-lhe pena capital. Então, continua aqui o Midrash. Similarmente, Asaf explicou a seus contemporâneos: estou contente, pois Deus destravou, né, a sua ira sobre madeira e pedras do templo sagrado, em vez de destruir o povo. Ou seja, a maldição da Torá, acima mencionada, não obstante sua homoniosa e sinistra mensagem, denota que o povo sobreviverá e poderá, por conseguinte, reconstruir seus santuários destruídos. Então, nós entendemos aqui que quando a Torá fala no versículo 19, né, que eu destruirei a glória da sua força, né, está justamente falando assim, Deus vai colocar a ira dele sobre o seu templo, sobre o caso mexicano, para assim não atingir todo o povo judeu. Porque como na parábola que nós ouvimos aqui, que o Midrash conta, ali o pai do príncipe, o rei, ele destruiu aquilo que estava trazendo toda aquela glória para o príncipe. Onde ele ia, levava os amigos, faziam as festas e ali ele se desvirtuando. Então, assim como o povo judeu, se eles não observassem os mandamentos, toda a sua glória que estava imposta no templo, Deus destruiria, aplicando-lhe a sua ira sobre o templo e não totalmente sobre o povo judeu, senão ele os destruiria. Lembramos da questão do bezerro de ouro, quando Deus fala para Moshe, eu vou destruir todos eles e de você eu ergo um novo povo. Moshe vai lá, intercede e fala não. Tem toda aquela história, ele fala o que os egípcios vão dizer. Então, Deus, em vez de atacar literalmente o seu povo, ele ataca o quê? Estruturas físicas. E assim, Deus aplaca a sua ira. Vamos continuar aqui. Sua força, versículo 20, será desperdiçada em vão. Sua terra não produzirá o seu produto e a árvore da terra não dará o seu fruto. Ou seja, todo o esforço que a pessoa tiver ali em arar a terra, semear, ela não vai colher. Ela vai desperdiçar suas energias e forças em vão. Porque o produto e a árvore da terra não dará o seu fruto. Se vocês permanecerem indiferentes a mim, né? E não desejarem me obedecer, eu acrescentarei sobre vocês 7 punições como os seus pecados. Então Deus vem mais uma vez aqui e fala justamente sobre acrescentar 7 punições, como o Urash fala. 7 outras punições, número correspondente aos outros 7 pecados, que nós já vimos no começo aqui da nossa porção, tá? Eu enviarei animais selvagens contra vocês, e isto aniquilará vocês e destruirá por completo o seu gado, diminuindo vocês e seus caminhos tornar-se-ão desertos. Ou seja, Deus vai enviar animais selvagens que vai não só atacar o gado, que é um animal doméstico, é um animal do campo,
como vai atacar e destruirá por completo todo o seu meio de ganho, seus pastos, suas vacas, seus carneiros, seus bodes, e seus caminhos tornar-se-ão desertos. Versículo 23. Se isso não for suficiente para lhe disciplinar para mim, e vocês ainda permanecerem indiferentes comigo, pesado, eu também serei indiferente a vocês. Mas eu de novo acrescentarei 7 punições pelo seu pecado. Já pensou Deus falar assim, eu sou indiferente a vocês, Deus não prestar atenção em você? Como isso é pesado? E mais um adendo aqui do Amaury pessoal. Isso é só se o fato de você não cumprir os mandamentos. Então Deus está jogando toda essa questão em fato de nós não cumprirmos as suas leis. E não em outra coisa. Tá? Eu também serei indiferente a vocês, mas eu de novo acrescentarei 7 punições pelos seus pecados. 25. Eu trarei sobre vocês espada para vingar a vingança da aliança. Vocês se reunirão em suas cidades e eu enviarei uma praga contra vocês e vocês serão entregues na mão dos inimigos. Tá? Rashi ele comenta assim sobre essa questão de uma espada para vingar a vingança da aliança. Que aliança? Há 2 tipos de vingança. Uma que não está relacionada a um pacto e a outra relacionada a um pacto, como ocorreu no episódio da cegueira que atingiu o rei, lembra do rei Ezequiel, né, de Sedecar, lá no livro de Reis, no capítulo 2º livro de Reis, 25, 7, tá? Outra explicação é uma vingança da aliança referente à vingança da minha aliança. A vingança ocorrerá, pois você transgrediu a minha aliança, ou seja, a Torá. Sempre que a expressão trazer, ou seja, no que, né, Herev, a espada, trazer a Herev, a espada, aparece na Torá a mesma significativa, uma guerra dos exércitos inimigos. Então Deus fala assim, já que vocês quebraram a minha aliança, eu vou trazer a espada sobre vocês. Vocês não vão ter proteção. Já que a Torá ela é uma proteção do povo judeu. Como nós vimos toda a história do povo judeu, toda vez que eles se afastavam no cumprimento da Torá, o que acontecia? Eles eram levados cativo, havia-se guerra, muitos morriam. Então a Torá é um escudo. Tá? Eu cortarei seu cortarei seu suprimento de alimentos, desculpa. 10 mulheres assarão pão em um mesmo forno e entregarão o pão por peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Então Deus fala assim, eu vou cortar o suprimento de alimento de vocês, a ponto de 10 mulheres terem que assar pão no mesmo forno. Porque por causa da falta de lenha, então são 10 pães que vão ser assados. Entregarão por peso, ou seja, não vai ser algo satisfatório, vai ser algo lamentoso, tá? Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Por mais que vocês comam, não haverá vocês não se saciarão. Se vocês ainda assim, aí Deus continua, vocês ainda assim não me obedecerem e permanecerem indiferentes a mim, eu trarei a minha cólera contra vocês e castigarei vocês 7 vezes pelos pecados. Novamente, pelos 7 pecados no começo. Vocês comerão a carne de seus filhos, e vocês comerão a carne de suas filhas, a ponto da fome ser tanta, seus filhos morrerem nos seus braços. Caso fome, vocês vão se alimentar da carne dos seus próprios filhos. Eu destruirei seus altares, esmagarei seus ídolos solares, e farei com que seus corpos caiam sobre os seus ídolos. Meu espírito rejeitará vocês. Entendam bem aqui o nível. Vamos lá. Chegou no nível tal que o povo judeu já estava na total idolatria. Ou seja, o próprio povo judeu que aceitara todos os mandamentos de Deus, viu Deus ali no Monte Sinai se manifestando, eles chegaram a um nível tão grande que eles deixaram Deus de Israel e começaram a adorar idolatrias, como a imagem do sol, né? E outros tipos de ídolos, ou seja, já estavam com figuras de idolatria dentro do seu povo, dentro do meio, tá?
Eu deixarei suas cidades caírem em ruínas e transformarei seu templo em um lugar desolado. Eu não aceitarei o seu aroma agradável. Ou seja, mais uma vez aqui Deus vem e fala que ele vai transformar as cidades do povo ali em Jerusalém em ruínas e o templo ele tornaria desolado, né? E não aceitaria o aroma agradável, suas oferendas, né, de animais, né, suas libações ali, Deus não aceitaria. Eu farei a terra tão desolada que ela ficará desolada até dos inimigos que vivem lá. Aqui tem muitos assuntos importantes que eu queria dizer a vocês, tá? Acho que é bom adentrar sobre esse assunto. Em todo o tempo, depois da destruição do segundo templo ali pelos romanos, quando o povo judeu, nós vamos chegar nessa parte, o povo judeu foi espalhado pelo mundo, né? A terra Eretz Israel, a terra de Israel e Jerusalém, todos os que ali habitavam, a terra não produzia nada. Deixa eu pensar se eu falo. Eu não queria adentrar sobre esse assunto, não é a ideia do meu vídeo. Mas existe agora, né? Nós estamos nessa situação de um povo tá, como é que eu falo? Como é que se fala? O povo ele está ali recorrendo, ele está, eu esqueci a palavra agora, amigos. Ele está exigindo a terra que era deles, falando que era deles. Só que durante esses 2000 anos de exílio que o povo judeu ficou até 1948, quando o Estado de Israel ali foi fundado, a terra não produziu nada. Teve todo ali os ingleses, teve outros povos que tentaram, a ponto de tentar dividir a terra ali tudo com o suposto povo palestino. Só que a terra não produzia nada, ela ficou desolada. As pessoas iam lá, plantavam, tentaram erguer e não conseguia nada. Isso é um fato histórico, eu não preciso estar aqui lendo da Torá. A Torá já estava falando sobre que iria acontecer isso. Que outros povos habitariam, só que a terra não produziria. Com o retorno do povo judeu, quando o Estado de Israel foi fundado, a terra milagrosamente começou a produzir. Israel fez com que um deserto tivesse árvore, que um deserto pudesse se transformar num campo fértil para plantio. Fez com que o Estado hoje de Israel fosse um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente, onde tem bastante startups. Esse é um assunto tão profundo, mas tão profundo, que nós podemos aqui justamente ver com os nossos próprios olhos o que era Israel e o que é hoje uma potência. Então, quando a Torá fala aqui que ela ficaria isolada até dos inimigos que vivem lá, ou seja, as pessoas iriam ver, ela não daria seu fruto. Ela só daria fruto quando os seus reais donos voltassem a ela, que é o que começou a acontecer. Isso é um fato. 33. Eu espalharei vocês entre as nações e manterei a espada desembainhada contra vocês. A terra de vocês permanecerá desolada e suas cidades se transformarão em ruínas. Gente, olha que profundo isso. Como isso é profundo. Deus fala assim, eu vou espalhar vocês pelo mundo, só que a terra aqui de vocês não vai produzir nada. Tá? Permanecerá desolada e suas cidades se transformarão em ruínas. Ou seja, ninguém conseguiu erguer Israel depois da saída do povo judeu. Só quando o povo judeu voltou, a terra sentiu e voltou a produzir. Então a terra se apaziguará pelos seus vários anos sabáticos. Durante os anos da desolação, enquanto vocês habitarem a terra e seus inimigos, a terra descansará e terá sido apaziguada pelos seus anos sabáticos.
Antes de nós entrarmos aqui, eu separei também dentro do Midrash mais uma suposta maldição, que na verdade também é uma bênção, tá? Que é justamente aqui do versículo 33. Eu espalharei vocês entre as nações. O Midrash fala assim: se um povo de certa nacionalidade está exilado em outro país, geralmente instalam-se junto, né? Quando um povo ele é exilado de uma outra nacionalidade e se junta em outro país, eles se colocam junto. Contudo, no que tange ao povo judeu, o que foi acontecer com o povo judeu, Deus, o Todo-Poderoso, proclamou: eu vos espalharei de maneira similar a alguém que joga as grãos de cevada. Ele sacode, rateia em todas as direções, para que nem mesmo dois caiam juntos, do mesmo modo que ficarão separados dos outros. Ou seja, Deus falou para o povo judeu assim: eu vou espalhar vocês de uma maneira como uma pessoa sacode ali o grão de cevada. Ele começa a espalhar de maneira que nem dois caem junto. Contudo, como em todas as maldições, essa também contém uma bondade oculta. Veja só. Se o Todo-Poderoso tivesse exilado nosso povo inteiro num único país, há muito teríamos sido eliminados, uma vez que estamos dispersos através do globo, como quando os judeus num país são perseguidos e de outras regiões sobrevivem. O oculto nessa suposta maldição justamente seria isso. Porque muitas civilizações ou muitos povos eles foram extintos, nem existem mais isso. Por quê? Justamente eles se afastavam de um lugar, da nacionalidade, do país, iriam para outro todos juntos, ali eles eram exterminados, então acabou-se. O povo judeu não, Deus espalhou como uma bênção por quatro cantos do mundo, a ponto de que, como o Midrash fala, se porventura um povo de um país ele for afligido, for Deus o livre, destruído, ainda tem a outra parte. Por isso hoje você olha para o povo judeu e você vê assim, um judeu usa peiotes, outro não, ou tem a barba comprida, outro não, usa um chapéu diferente, roupas diferentes, porque isso são costumes vindos de cada canto do mundo. Entendam bem, judeu é guardar as mitzvot, kippah, solidel, não está na Torá, se vestir de preto, chapéu, costume da onde eles vieram, tá? Então, meus amigos, vocês conseguem entender o profundo de uma bênção oculta aqui? O fato de Deus espalhá-los foi para preservá-los eles em vida. E eu vou mais. Os profetas ainda dizem que isso também é uma outra bênção, porque quando Deus for chamar eles de quatro cantos da terra, ele vai trazer outras pessoas também. A ponto de onde eles estão, abençoar. Ou seja, existem países que após os judeus forem dispersos no mundo, países economicamente que estavam ruins, cresceram, porque o povo judeu é um povo abençoado, onde coloca as mãos prosperam. Então países cresciam economicamente. Você vê França, você vê Espanha, que quando eles viram que os judeus estavam crescendo, a economia estava bem crescendo, o ódio, a inveja sobre eles crescia, mandava eles embora e o país quebrava economicamente. Isso é um fato, isso é história, não há amor que está dizendo, isso é fato. Né? Já contei aqui sobre o descendente do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, né? Que é um exímio comentarista também da Torá. Quando ele saiu ali de Portugal, ele cuidava das finanças de Portugal. Quando Portugal começou a expulsar o povo judeu, o rei falou, não, você fica. Só que ele falou, não, se o meu povo vai, eu vou também. Ele deixou toda a vida luxuosa e saiu com o povo judeu. O que aconteceu com Portugal depois? Não estou falando aqui em Torá, estou falando de fato. Bênçãos ocultas na Torá. Tá? Então a terra se apaziguará, né, pelos seus vários anos sabáticos, durante os anos da desolação. Enquanto vocês habitarem a terra de seus inimigos, a terra descansará, e a terra será apaziguada pelos seus anos sabáticos. Então Deus fala, olha só, outra bênção oculta. A terra vai descansar. Já que foram 70 vezes 7 que o povo não guardou, então vocês não vão ficar 70 anos cativos, que foi o que aconteceu com o povo judeu, ficou 70 anos no exílio na Babilônia, né, entre a destruição do primeiro templo e a construção do segundo. Né? Dão ali todos os 70 anos de Shemitah que o povo não guardou do ano de jubileu, tá?
Enquanto a terra permanecer desolada, ela descansará pelo ano que ela não descansou, durante os anos sabáticos, quando vocês viviam nela. Para aqueles que sobreviverem entre vocês, eu trarei repreensão em seus corações na terra de seus inimigos. Que o som do sussurro de uma folha parecerá um inimigo correndo atrás dele, e os farão fugir da espada. Eles cairão com ninguém os perseguindo, tá? Então nós vemos aqui, só mais um adendo, pessoal. Deus já estava falando antes deles entrarem em Canaã, o que aconteceria com eles futuramente. O que aconteceu? O exílio na Babilônia, 70 anos que ficaram presos na Babilônia por não ter deixado de cumprir o ano de Shemitah, o Yovel, o jubileu. Então, a Torá, ela é uma das maiores profecias que nós temos hoje. Tá? Então Deus fala assim, que aonde o povo judeu estiver vivendo, eles não teriam aquela paz. Por quê? Isso é mais um fato, gente. É fato que em todo canto que o povo judeu viveu, eles eram perseguidos, eles eram amedrontados, tiravam-se as suas posses. Deus o livre o que aconteceu com o povo judeu no Holocausto. Então eles não teriam sossego. Eles cairiam como que ninguém os estivesse perseguindo, no medo de se revelar que era judeu. Eles cairão uns sobre os outros, como se pela espada, embora não há ninguém que os perseguindo. Vocês não terão nenhum meio de enfrentar seus inimigos. Vocês se perderão entre as nações, a terra de seus inimigos consumirá vocês. O pouco de vocês que sobreviverem na terra de seus inimigos, sua sobrevivência desintegrará como resultado de sua não observância. Olha só que profundo, a não observância dos mandamentos de Deus. Né? O pouco de vocês que sobreviverem na terra de seus inimigos, sua sobrevivência desintegrará como resultado da sua não observância. Ou seja, o pouco que ainda tiver espalhado no mundo, se desintegrar não quer dizer que seria extinta, mas iria a chegar a quase extinção, desintegrar, tá? Como o Urash fala aqui, a sua sobrevivência tem se desintegrado. O hebraico quer dizer imaku, né? Uma expressão que significa derretimento, tal como imasu. Eles vão derreter, semelhantemente seus olhos irão derreter. Então o Urash traz aqui várias palavras, né? Os roches, né? A raiz das palavras aqui em hebraico para mostrar que essa questão de desintegrar é como se fosse algo derretido, tá? Vamos lá. Também perceberão que sua sobrevivência, está ainda no versículo 29, também perceberão que sua sobrevivência tem se desintegrado por causa da não observância de seus pais. Ou seja, antes de falar aqui, vamos continuar. Eles confessarão seus pecados e os pecados de seus pais, por sua infidelidade com o qual me traíram e permaneceram indiferentes a mim. Antes que as pessoas venham aqui, tá vendo? A culpa dos pais caindo sobre o filho. O próximo versículo já fala. Eles vão continuar no mesmo caminho dos seus pais. Só que eles vão se arrepender e vão confessar os seus pecados de seus pais por sua infidelidade com o qual me traíram, permanecendo indiferente a mim. Permaneceram indiferente a mim. Então, o próprio povo judeu, eles vão reconhecer isso. Né? E iriam fazer o que? Techuvá, um retorno. Confessariam os seus erros, os erros de seus pais, ao qual eles continuaram. Tá? 41. Eu também os tratarei com diferença, e eu os trarei à terra de seus inimigos. Talvez, então, seus corações insensíveis tornar-se-ão humildes, e seus pecados assim expiados. Ou seja, Deus fala, eu vou ver, tá? Mas ainda vocês vão estar na terra dos seus inimigos, na terra estranha. Talvez aí, com todo o passar desse tempo, o seu coração venha realmente ficar sensível, você se tornasse humilde e os seus pecados assim serem expiados. Seus pecados serem expiados. Ninguém vai pagar por vocês por isso. Ninguém vai expiar isso por vocês. Vemos aqui que é algo futuro.
Tá? Então Deus nenhum momento falou de alguém morrer para expiar por todos esses erros, por esses pecados. Vocês vão ver o que vocês erraram, vocês vão pedir perdão, vocês vão fazer techuvá. Se vocês realmente se tornarem humildes nos seus corações, seus pecados eles são expiados. O próprio fato de você, dentro de você, pedir perdão, você mesmo olhar para dentro de si, os seus próprios erros e pedir perdão, você já está perdoado. Não precisa ninguém morrer por você, se sacrificar por você. Palavras de Deus, tá? Mas eu lembrarei do meu pacto com Jacob e meu pacto com Isaac. Também. Eu também lembrarei do meu pacto com Abraão. Tá? Então Deus fala, et berit Yaakov ve'et berit Yitzhak ve'et berit Avraham. Ou seja, ele vai lembrar da aliança, do pacto que ele fez com os três. E eu me lembrarei da terra, Escover Haaretz Escol. Ou seja, eu vou me lembrar da terra. Tá? Então, terminando aqui, pessoal. A terra deixada para trás por eles terá gozado seus anos sabáticos, enquanto estava em desolação sem eles. Deus começa aqui a falar justamente a questão do descanso da terra. Eles ganharão apaziguamento por sua iniquidade, como retribuição, realmente retribuição, por terem renegado minhas leis e por seus espíritos terem rejeitado meus estatutos, né? Mas a despeito de tudo isso, enquanto eles estiverem na terra de seus inimigos, eu não desgostarei deles, nem me cansarei deles a ponto de destruí-los e quebrar meu pacto com eles, uma vez que eu sou Hashem, o Deus deles. Olha só o amor de Deus. Ainda que vocês me desprezaram, abandonaram meus estatutos, meus decretos, na própria terra onde vocês vivem, que não é a terra de Israel, eu vou me lembrar de vocês. Eu não desgostarei deles, nem me cansarei deles, a ponto de destruí-lo e quebrar meu pacto com eles. Ou seja, a aliança de Deus é eterna com o povo judeu. Você para e olhe para você mesmo. Quantas vezes você vai, erra, mas volta ali para Deus, pede perdão. Agora você acha que Deus ia rejeitar a sua herança? Rejeitar o seu povo? O povo dele escolhido? Toda a bênção oculta que nós conseguimos ver e observar. Tudo isso que Deus fez com o povo judeu serviu de bênção também para nós. Isso é muito profundo, meus amigos. Isso é muito profundo. Nós podemos ficar horas e horas aqui só falando só do benefício oculto que Deus fez ali com o povo judeu para nós que não éramos judeus, as nações verem isso, e hoje podemos estar aqui também apreciando isso. Eu lembrarei da aliança feita com os ancestrais que eu tirei do Egito, à vista das nações, para ser um Deus para eles. Eu sou Hashem. Isso aqui é muito profundo. Deus fala assim que ele vai se lembrar da aliança que ele fez com o povo judeu quando tirou eles do Egito, às vistas das nações. Todos os povos viram. Isso é muito importante para Ishayahu, no capítulo 53. Tá? Que ali é justamente as nações falando. Tá? Eu estou para trazer aqui só sobre Isaías 53 para nós analisarmos e entender que esse servo ali de Isaías é o povo de Israel. As nações viram. Tá? Vamos voltar aqui. Depois nós falamos sobre isso aí. Último versículo, 46. Estes são os decretos, as leis racionais e as torotes que Deus estabeleceu entre eles e os filhos de Israel, no mundo Sinai, através da mão de Moshe. Então, o último versículo vem aqui e fala que essas são as leis. Olha que bonito. Tá? Ele harukat, vehamitzpatim, vetorato, verhatorot, Ashen Natan Hashem Beino
Uve in Bene Israel Sinai Beade. Ou seja, eles entregou a lei. Ou seja, olha só que no hebraico, tá? Bead Moshe, pelas mãos de Moshe. No hebraico é tão bonito. No português tá, esses são os decretos, tá? Eleve Havukat, ou seja, os decretos são aqueles mandamentos que nós não compreendemos racionais, tá? Verramis, Patim, esses são as leis racionais, aquilo que nós entendemos, não mate, não adultere, não cometa falso testemunho, não minta. Asher Natan Hashem, que Deus deu para eles, Benuve in Bene Israel, que Deus deu para, né, que Deus deu para eles, ou seja, Verratorot, ou seja, são todos os mandamentos. Ou seja, Torotes é plural, Torá. Então, Deus deu a lei escrita que nós estamos lendo e deu Torotes, ou seja, a lei oral que não foi escrita, que Deus passou para Moshe para ele passar de boca a boca e ensinar para o povo de Israel. No monte Be'ar Sinai, Be'ad pelas mãos de quem? Be'ad Moshe, pelas mãos de Moisés. Isso é muito profundo, meus amigos. Esse vídeo, como eu disse, ele ia ficar bem comprido mesmo. Eu vou dividi-lo em duas partes, tá? Para não ficar tão exaustivo. Mas eu não preciso explicar mais nada aqui, porque eu acho que esse passuque, né, essa porção, ela é linda, esses versículos, passuquinho. Porque mostra aquilo que você lê, nossa, quanta maldade, quanto não, mas está tudo oculto ali, trazendo em benefício ao povo judeu e para a humanidade. Nós sabemos que quando o povo judeu foi espalhado pelo mundo, eles progrediram de uma maneira tão grande no mundo, sabe? Criando coisas, e tudo em prol da humanidade. Desenvolvendo soluções na área da medicina, na área da cultura, na área da arte, na área da ciência. O povo judeu ele beneficiou a humanidade de tal maneira que vocês não têm ideia. Eu tô para trazer também aqui, como eu falo, o canal aqui ele só tende a crescer. Eu vou trazer listas aqui para vocês de todo o benefício, de todo que o povo judeu fez à humanidade, que sem eles hoje nós não estaríamos nem onde nós estamos. As bênçãos ocultas de Deus atrás de maldições, vocês não têm ideia. Então, por isso que muitas das vezes, quando acontece algo na minha e na sua vida que parece ser ruim, porém, você tem que estar ali sempre em vontade de ter chuva rachando, voltar para Deus. Tem uma bênção oculta. Isso é o racidismo. Isso é o judaísmo racídico. Você não vai ver o mal. Ishaiah, como eu falei, Deus diz, eu faço todas as coisas. Eu crio o bem e crio o mal. Tudo é um bem oculto. Para Deus não existe o mal. Assim como o bem também para ele é supérfluo. Porque diante de Deus esses conceitos não existem. Tudo é em prol de algo que nós podemos entender no nosso conceito humano aqui. Bom para cada um de nós. Por isso não existe condenação eterna. Você pode ler toda a Torá, você não vai falando sobre condenação eterna. Amigos, eu vou encerrar por aqui, tá? Tá dando quase 1 hora de vídeo falando, eu vou dividir ele em duas, tá? Essa aqui então vai ser a segunda parte. Mais uma vez eu quero agradecer vocês, o Todarabá, muito obrigado. Bekor, Tov, tudo de bom e Atzlahá, sucesso em tudo que vocês vierem fazer, com as bênçãos de Deus. Você que é novo no canal, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo, deixa chegar a mais pessoas essa interpretação correta e bonita da Torá. Você que já está aqui comigo acompanhando já esses vídeos há meses, muito obrigado. Agradeço fundo do coração pelo alto desempenho que esse canal tem tendo no decorrer desses meses, pelo alto crescimento que ele está tendo, a ótima receptividade, tá? E a minha intenção é essa, esclarecer aquilo que não nos foi esclarecido, tá? Entendemos realmente a interpretação correta de todos os textos sagrados em hebraico da Torá. Tá bom? Amigos, nos vemos no próximo vídeo. E como sempre eu digo aqui, Mashiach Now, que Mashiach se revele hoje. E todas essas bênçãos ocultas possam ser reveladas para nós com ele lá justamente em Jerusalém. Tá? Senão amanhã estaremos aqui novamente com a quarta parte da nossa porção de Bechukotai. Tá bom? Amigos, fica com Deus mais uma vez. Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso na vida. Em tudo que você fizer. Tá bom? Lehitraot. Fiquem com Deus, nos vemos até o próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.